Desejar aqui boas-vindas a todos vocês mais uma vez. Espero que estejam todos bem, ok? Pois vamos lá então. Pessoal, o assunto passado que nós trabalhamos foi o assunto de termometria, onde lá nós começamos a estudar três conceitos muito importantes: temperatura, energia térmica e calor, dando foco principal ao conceito de temperatura. Nós vimos que a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. E o que nós vamos ver hoje é que essa agitação das moléculas, quando varia, quando você aumenta essa agitação, ou seja, aumenta a temperatura, diminui essa agitação, portanto, diminui a temperatura, você pode gerar alguns efeitos. E um deles é o efeito que nós vamos estudar na aula de hoje, que é o efeito de dilatação térmica, certo? Aqui na tela de vocês, vocês têm três imagens que mostram situações que são justificadas, são explicadas pela dilatação térmica. Nós temos aqui, por exemplo, no seu canto direito, uma linha de transmissão, onde você percebe uma curvatura na rede elétrica entre uma torre e outra. Essa curvatura é chamada de catenária. E ela é necessária existir por quê? Porque a dilatação térmica, que nada mais é do que a mudança de tamanho dos corpos devido à variação de temperatura, mostra que quando o corpo é aquecido, ele aumenta. Mas da mesma forma, quando ele é resfriado, ele diminui. Então, como os fios elétricos são metálicos, que são os materiais que mais sofrem dilatação térmica, em regiões que têm muita variação de temperatura, por exemplo, que cai muita temperatura, chegando a valores negativos, pode ser que esses fios sofram uma contração tão grande que, ao ficarem tensionados, gerem uma tração, uma força nas torres que aumentaria o esforço sobre elas, provocando algum acidente. Então, para evitar esse aumento no esforço, a gente deixa uma folga, digamos assim, nos fios. Eles são instalados com essa curvatura para justamente, caso eles sejam contraídos, caso eles diminuam o tamanho, eles não aumentem demais o esforço sobre as torres elétricas, tá bom? Um outro efeito também que a gente percebe provocado pela dilatação térmica são nessas linhas férreas que você tem aí embaixo. Tá? Hoje em dia é raro isso acontecer, mas antigamente, com as primeiras linhas férreas, que eram feitas de forma contínua, era uma barra de ferro muito grande e quando havia uma separação, elas eram colocadas juntas uma na outra. Com o aquecimento do dia, essas linhas de ferro aumentavam de forma a se deformarem, gerando essas deformações que vocês veem aí pelas fotos, tá? Isso tudo é foto, tá? Então, aconteceu mesmo, ok? E aqui eu coloquei um videozinho para mostrar também uma situação de dilatação térmica. Preste atenção aqui no vídeo. Pessoal, esse é um anel de Gravesand, tá? Ele serve para fazer um experimento de dilatação térmica. Preste atenção aí.
Ok, pessoal? Então, o experimento aí foi só para mostrar para vocês o funcionamento, tá, do anel de Gravesande. Como vocês podem ver, a esfera e o anel, eles têm um tamanho ali muito próximo. Então, qualquer variaçãozinha de tamanho, seja do anel, seja da esfera, a gente vai ter a passagem tranquilamente um pelo outro ou o impedimento dessa passagem, tá bom? Então, o que nós vamos estudar aqui nesse capítulo são os fatores que provocam esses exemplos, essas situações que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar, então, é que a temperatura corresponde ao grau de agitação das moléculas. E as moléculas, elas podem ser representadas em um corpo através dessas bolinhas, tá? Eu estou utilizando essas bolinhas para representar essas moléculas. E a interação que ocorre entre elas, o fato que faz com que essas moléculas estejam em um determinado formato, definindo a forma macroscópica de um corpo, é uma interação que surge entre elas chamadas de forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares eu estou representando por essas molinhas, tá? Então as moléculas elas estão vibrando, essa vibração, essa agitação é determinada, é denominado de temperatura e o que permite essas moléculas, o que prende essas moléculas em determinada posição, mantendo o formato do corpo, são a interação entre as moléculas que nós chamamos de forças intermoleculares. O que nós percebemos é que quando a gente pega um corpo e aquece, essas moléculas ganhando calor, ganhando energia, vão agitar mais, vão ficar mais agitadas, e por ficarem mais agitadas, elas vão tender a forçar mais essas molinhas para se afastarem. E quando elas ficam mais agitadas, então elas tendem a ocupar um espaço maior, fazendo com que macroscopicamente o corpo como um todo ocupe um espaço maior. Então veja que nós temos aqui o mesmo corpo, no mesmo formato, porém, quando aquecido, veja que eu destaquei aqui a temperatura 1 maior do que a temperatura 0. Então esse corpo, quando aquecido, faz com que as moléculas fiquem mais agitadas, tendendo a se afastarem, provocando macroscopicamente um aumento do corpo, tá certo? Para a gente possa, então, estudar a dilatação térmica, nós vamos primeiro dividi-la em dois tipos. Aliás, nós vamos classificar os corpos envolvidos em dois. Nós vamos estudar a dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos. Começando pela dilatação dos sólidos, é importante que você perceba que existem três tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica. Só detalhando um pouco a respeito disso com vocês. As dilatações, na realidade, são todas volumétricas, mas existem corpos que, das três dimensões, pode ter uma ou duas mais evidentes do que as demais. Toda vida que você estiver analisando um corpo cuja uma dimensão seja mais evidente que as outras duas, esse corpo vai ser considerado unidimensional. Exemplo disso, fio de arame, barra de ferro, cabo de vassoura. Todos esses corpos que têm uma dimensão mais evidente do que as demais, eles vão ser considerados para esse estudo como corpos unidimensionais. Então vamos considerar aqui que nesses casos, apesar de os corpos sofrerem dilatação em todas as direções, apenas uma vai ser mais evidente, uma vai ficar mais explícita. E é por isso que ela vai ser chamada de dilatação linear, porque nós vamos observar a dilatação de apenas uma das dimensões desse corpo, tá certo? Então essa que nós vamos estudar agora é a dilatação linear. Vamos considerar então um corpo, uma barra metálica, cujo comprimento dessa barra inicialmente é L0 e está inicialmente a uma temperatura T0. Vou pegar essa barra e vou aquecer. O que é que vai acontecer com as moléculas? Vão ficar mais agitadas. Como elas vão ficar mais agitadas, elas vão tender a colidir mais uma com a outra, vão tender a se afastar mais uma da outra, provocando um aumento dessa barra. Veja que eu dei uma exagerada
muito exagerada no aumento que essa barra sofre devido ao aquecimento. Os aumentos não são tão evidentes assim, muitas vezes são até imperceptíveis a olho nu, tá? A gente não consegue ver isso. Para que a gente tenha um aumento considerável, a gente tem que ter uma variação de temperatura muito grande, a gente tem que ter um corpo muito grande e um corpo muito com a alta capacidade de dilatar, tá? Mas eu dei uma exagerada aqui para que a gente possa ver, visualizar confortavelmente essa dilatação. Então, a primeira coisa que eu posso destacar é que, se essa barra estava inicialmente a um comprimento L0 e passou a ter um comprimento L1, o que nós vamos chamar de ΔL é justamente o quanto ela dilatou, é o quanto o seu comprimento variou. E esse ΔL vai ser calculado pelo comprimento final menos o comprimento inicial. Então, esse ΔL nada mais é do que a variação do comprimento, que é o comprimento final menos o comprimento inicial. Geometricamente falando, é até fácil de perceber. Se você pegar esse comprimento aqui todinho e subtrair esse comprimento, o que sobra é o quanto ele aumentou, tá certo? E aí nós vamos perceber quais são os fatores que provocam, que interferem nessa variação. Primeira coisa que nós vamos perceber que interfere na dilatação térmica, na variação do comprimento, é o aquecimento do corpo, que nós vamos chamar de ΔT. O que é esse ΔT? É quanto ele aqueceu ou quanto ele resfriou. Veja que é fácil perceber que quanto mais o corpo aquece, mais ele dilata. Quanto menos ele aquece, menos ele dilata. Ora, se é o aquecimento que provoca uma maior agitação das moléculas, e essa maior agitação das moléculas que provoca a necessidade de um maior espaço para se mover, gerando o que a gente chama de dilatação, é fácil perceber que esses dois fatores são proporcionais, tá bom? Um outro fator que também vai ser proporcional a essa dilatação é o comprimento inicial desse corpo. Por quê? Porque o comprimento inicial desse corpo define, em termos, quantas moléculas formam esse corpo. Quanto maior ele for naturalmente na sua temperatura ambiente, mais moléculas ele tem. Então, quanto mais agitadas elas estiverem, mais elas vão dilatar. Quanto menor ele for, menos moléculas eles têm. Mesmo agitando muitas as moléculas, ela não vai dilatar tanto quanto se tivessem mais moléculas. Compreendido? Então, outro fator que também interfere nessa dilatação é o comprimento inicial. Veja que nós podemos, então, unir essas duas proporções em uma proporção só, mostrando que o ΔL, então, é proporcional ao L0 e ao ΔT ao mesmo tempo. Só que nós ainda temos aqui uma proporção. E para que a gente possa transformar essa proporção em uma igualdade, matematicamente falando, nós temos que agregar a esta relação o que a matemática chama de constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade nada mais é do que um fator, um número, que vai me dizer quantas vezes esse valor é em relação a esse. Por exemplo, vamos supor que essa constante de proporcionalidade seja o 2. Aí ele vai dizer que o ΔL é o dobro desse produto. Vamos supor que essa constante de proporcionalidade seja o 3. Ele está dizendo que o ΔL é o triplo desse produto. Vamos supor que essa constante seja 7. Então ele está dizendo que o ΔL é 7 vezes maior do que esse produto. Tá? Então, fazendo essa substituição da proporção pela igualdade para transformar em uma equação, incluindo uma constante, nós vamos dizer, então, que o ΔL vai ser igual, estou substituindo a proporção pela igualdade, ó, transformando em uma equação, ao L0, vezes essa constante de proporcionalidade, que eu vou representar pela letra alfa, vou já explicar por quê, multiplicado pela variação de temperatura. Essa aqui, portanto, é a nossa expressão que permite calcular a dilatação térmica do corpo, que permite calcular o quanto esse corpo variou. Só que tem um detalhe. Matematicamente falando, essa expressão está perfeita. A constante foi incluída ali para substituir a proporção por uma equação. Mas a física, ela não se conforma com isso. A física, ela precisa que essa letra tenha um papel. Veja que a física estuda a natureza. E todas as outras letras correspondem, significam algo na natureza. O ΔL é quanto o corpo dilatou.
O L0 é o seu comprimento inicial, o ΔT é o quanto ele aqueceu ou esfriou, tá? Então, esse alfa precisa de um significado. Qual é o significado desse alfa? Primeiro, esse alfa ele recebe o nome de coeficiente de dilatação, no caso, dilatação linear, beleza? E o que é que esse coeficiente representa? Ele representa nada mais, nada menos do que a capacidade que esse corpo tem de dilatar diante do seu L0 e do seu ΔT. Em outras palavras, ele representa o material deste corpo. Veja então que se essa barra for feita de alumínio, o alumínio tem um alfa. Se essa barra for feita de cobre, o cobre tem outro alfa. Se essa barra for feita de, sei lá, de ferro, ele tem outro alfa. Então, para cada material, eu tenho um valor de alfa diferente. O que é que significa dizer? Que você não precisa decorar, não precisa memorizar nenhum valor de alfa. Por quê? Ou a questão vai lhe informar, ou ela vai lhe dar o ΔL, vai lhe dar o L0, vai lhe dar o ΔT para você calcular o alfa. A única coisa que você tem que lembrar é que o ΔL e o L0 tem que estar nas mesmas unidades, metro e metro, centímetro e centímetro, quilômetro e quilômetro, e o ΔT pode estar em graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Então, a unidade que nós vamos utilizar para medir, para representar o alfa, como a unidade do ΔL e a unidade do L0 vão se cortar, vai ser a unidade do ΔT passando para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 1 sobre a unidade do ΔT. Ou seja, 1 sobre graus Celsius, 1 sobre Kelvin, 1 sobre graus Fahrenheit, em que esse 1 sobre graus Celsius é a mesma coisa que graus Celsius elevado a menos 1. Esse 1 sobre graus Fahrenheit é a mesma coisa que graus Fahrenheit elevado a menos 1. Esse 1 sobre Kelvin é a mesma coisa de Kelvin elevado a menos 1. Ok, pessoal? Então, quando vocês se depararem com esse formato de expressar o alfa na questão, Kelvin a menos 1, grau Celsius a menos 1, não estranhe. É só para dizer que a temperatura tem que estar nessa devida unidade. Grau Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Ok? Para a gente finalizar, então, a dilatação linear, basta a gente agora lembrar que se o ΔL é L1 menos L0, eu posso substituir isso aqui. Vai ficar, então, ó, L1 menos L0 é igual a L0, que multiplica o alfa vezes ΔT. Vamos supor, então, que ao invés de calcular o ΔL, a questão me peça para calcular o L1, o comprimento final do corpo depois de dilatado. Se você tiver essa dilatação e tiver o L0, você consegue calcular ele aqui. Mas se você quiser calcular ele direto, você pode passar esse L0 para o outro lado, aí vai ficar L1 é igual a L0 mais, perceba que ele está negativo, passou para o outro lado positivo, mais L0 alfa delta T. Como o L0 está se repetindo, eu posso colocar em evidência. Aí isso aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. O L1, que é o comprimento final, é igual ao L0 colocado em evidência, que multiplica 1 mais esse 1. É porque daqui eu coloquei o L0 em evidência. O que sobrou foi o 1. Daqui, coloquei o L0 em evidência. O que sobra é o alfa delta T. Tá certo? Então, nós temos duas expressões para a dilatação linear. Quais são essas expressões? A de quanto o corpo dilatou e a de quanto ficou o comprimento do corpo depois da dilatação. Tá certo? Aí, pessoal, para que a gente possa, então, estudar a dilatação superficial, nós vamos aqui ter que fazer a seguinte consideração. Vamos supor que eu pegue aquela barra lá da dilatação linear e coloque uma sobre a outra. Nós temos aqui várias barras. Veja que quando eu faço isso, eu gero um corpo de duas dimensões. Veja que apesar de existir uma terceira, essa terceira dimensão é tão fininha que a gente vai desprezar os efeitos que acontecem sobre ela. Então, nós vamos considerar aqui uma chapa, tá? Uma placa de dimensões A0, B0. Lembrando que a área dessa placa, que eu estou chamando de A0, é calculada pelo produto do A0
com o B0, base vezes altura. Quando nós aquecemos essa placa, nós aumentamos o tamanho dela. De novo, eu dei uma exagerada aqui no aumento, tá? Para a gente perceber bem o quanto aumentou. Onde ela vai passar a ter uma nova altura, que eu vou chamar de B1, e uma nova base, que eu vou chamar de A1. Essa área, portanto, A1, calculada por a base 1 e a altura B1. Beleza? Então, são essas as medidas que nós passamos a ter. E aí o que é que nós sabemos? Que como essas dilatações lineares elas ocorrem de forma conhecida já, nós podemos perceber que a base A1 ela corresponde a um determinado valor dependendo do A0. Então, vamos escrever isso. A1, de acordo com a dilatação linear, é o A0 multiplicado por 1 mais alfa delta T. E o B1 é o B0 multiplicado por 1 mais alfa delta T, tá? Sabendo disso, então, da dilatação linear, eu vou multiplicar um pelo outro. Quando eu multiplico o A1 pelo B1, eu também tenho que multiplicar do outro lado. Vai ficar o A0, que multiplica 1 mais alfa delta T, vezes o B0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Ok? Aí, o que é A1 vezes B1? É a área, é a área que nós encontramos depois da dilatação, que eu chamei de A1. Isso é igual a A0B0. O que é o A0B0? É a área que nós tínhamos antes da dilatação. Então, é A0. E esse parênteses é igual a esse. Então, vai ficar 1 mais alfa delta t vezes 1 mais alfa delta t é a mesma coisa de 1 mais alfa delta t ao quadrado. Tá certo? Aí, calma. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou continuar o desenvolvimento dela. Então, o que é que nós já encontramos? Encontramos que o A1 é igual ao A0, que multiplica 1 mais alfa delta t ao quadrado. E isso aqui, pessoal, nada mais é do que um produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Vamos desenvolver. A1 vai ser igual, então, ao A0, que multiplica o resultado desse produto notável, que é o quadrado do primeiro, 1, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1, 2, vezes alfa delta t, mais o quadrado do segundo. Alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Beleza? Aí vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam, e se não perceberam, eu vou voltar para a questão que nós resolvemos, mas o alfa, pessoal, é um valor muito pequeno. Veja que esse alfa aqui, ó, eu vou escrever e depois eu apago, tá? Para não confundir vocês. Esse alfa aqui, 2 vezes 10 a menos 5, é 0,00002 graus Celsius a menos 1. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que para cada 1 grau Celsius que você aumente a temperatura desse prédio, ele vai aumentar 0,0002 metros de tamanho. Ou seja, isso aqui dá metro, centímetro, decímetro, milímetro, décimo de milímetro, centésimo de milímetro. Então, ele vai aumentar 2 centésimos de milímetro para cada grau Celsius. Imagina se você pegar esse alfa e elevar ao quadrado. Se você elevar ao quadrado, ele vai ficar 10 elevado a menos 10. Então, esse valor vai ser insignificante. Aonde é que eu estou querendo chegar com isso? Deixa eu apagar aqui. Aonde é que eu estou querendo chegar com isso? Vamos voltar lá. Que esse termo do alfa elevado ao quadrado, ele vai ser desprezível. Isso aqui vai ser um valor tão pequeno, tão próximo a zero, que quando eu multiplicar pelo ΔT, não vai dar quase nada. E eu somar um valor a um valor quase zero, não muda quase nada. Então, isso aqui nós podemos dizer que tende a zero. Sobrando, então, a seguinte expressão. A1 é igual a A0, que multiplica 1 mais. Veja que duas vezes o alfa, nós podemos chamar esse duas vezes o alfa de beta, ou seja, o dobro do coeficiente linear deste material é o que nós vamos chamar de coeficiente de dilatação
superficial. E ele corresponde ao dobro do coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então, para não ficar duas vezes o alfa, eu vou substituí-lo pelo beta vezes o ΔT. E aqui nós já temos a nossa primeira equação da dilatação superficial. Ela nos permite calcular o valor de quanto o corpo ficou depois de dilatado. Agora, desenvolvendo esse produto, nós vamos encontrar a segunda, que vai ficar A1 é igual a A0 vezes 1, A0, mais A0 vezes esse produto, A0, beta, ΔT. Passando esse A0 para o outro lado, vai ficar A1 menos A0 é igual a A0, beta, ΔT. Ou seja, o que é A1 menos A0? É o ΔA. Então, ΔA, a dilatação superficial, é igual a A0, beta, ΔT. Tá? Deixa eu ajeitar esse beta que ele ficou feiozão. Então, A0, beta, ΔT. E essa é a nossa segunda equação da dilatação superficial. Não sei se vocês perceberam, mas assim como nós tínhamos duas equações na dilatação linear, nós temos duas equações na dilatação superficial. Assim como nós tínhamos uma equação mostrando a variação do comprimento na dilatação linear e uma mostrando o comprimento final, nós temos uma mostrando a variação da área na dilatação superficial e uma mostrando a área final. E veja como as letrinhas são bem parecidas. ΔA, A0, beta, ΔT. Aqui nós tínhamos ΔL, L0, alfa, ΔT. L1, L0 é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa, ΔT. Aqui nós temos A1 é igual a 0, que multiplica 1 mais beta, ΔT. Tá vendo como é parecido? Isso quer dizer que lá no final, quando a gente terminar a última dilatação, nós vamos perceber uma certa relação entre elas. Mas calma que a gente chega já lá. Na dilatação volumétrica, nós vamos fazer algo semelhante. Por analogia, para a gente não estender demais a demonstração, se nós já percebemos que na dilatação linear nós temos duas equações e na dilatação superficial também, uma correspondendo à variação e outra correspondendo ao valor final, nós já vamos colocar aqui os valores para a gente não perder tempo, tá bom? Então, nós vamos ter um valor para a variação do volume e um valor para o volume final depois do corpo aquecido. Por analogia, se ΔL é L0 alfa ΔT e ΔA, ΔA é A0 delta ΔT, nós podemos deduzir que o ΔV vai ser o V0 vezes o gama. O que é esse gama? O gama é 3 vezes o alfa, tá? É o triplo do alfa, vezes o gama, vezes a variação de temperatura. Sabendo que o ΔV é o volume final menos o volume inicial, substituindo isso aqui, fazendo toda aquela demonstração de colocar em evidência, isolar e tudo mais, nós encontramos que o V1 vai ser o V0 que multiplica 1 mais gama ΔT. Beleza? Então tá aí as duas equações que envolvem a dilatação volumétrica. Aí o que eu queria chamar a atenção de vocês? Observação. Que além das três equações serem semelhantes, tá? É o seguinte, deixa eu colocar essa observação aqui. Vou abrir aqui um novo slide. E nesse slide eu vou mostrar para vocês, vou fazer essas observações com vocês para ficar tudo bem detalhado, tá? Então, observação. Primeira observação que nós temos que fazer é que as equações são bem semelhantes, ΔL é igual a L0 alfa ΔT. ΔA é igual a 0 beta ΔT, tá? Deixa eu ajeitar de novo esse beta aqui que ficou feiozão. E o ΔV é igual a V0 gama ΔT. Estão vendo como são parecidas? Essas equações nos permitem calcular o valor dilatado, tá?
Deixa eu botar isso aqui. Permitem a gente calcular o valor dilatado, tá? E as outras equações são L1 igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T, A1 que multiplica A0, aliás, A1 que é igual a A0 que multiplica 1 mais beta delta T, e o V1 que é o V0 que multiplica 1 mais gama delta T. Essas três equações nos permitem calcular o valor final das dimensões, ok? Seja linear, superficial ou volumétrico. E para terminar, existe uma relação entre os coeficientes de dilatação, o alfa, o beta e o gama. A relação é se o beta é o dobro do alfa e o gama é o triplo do alfa, nós podemos pegar isso aqui e jogar numa equação da seguinte forma: o alfa sobre 1 ele é igual, se você dividir tudo por 2, é igual ao beta sobre 2 e é igual ao gama sobre 3, tá? Então, se você dividir isso aqui por 2, o alfa vai ficar igual a beta sobre 2. Se você dividir isso aqui por 3, o alfa vai ficar igual a gama sobre 3. Então, você encontra esta relação entre os três coeficientes de dilatação. Tá certo, pessoal? O que eu preciso finalizar com vocês falando da dilatação dos líquidos. O que é que acontece na dilatação dos líquidos? Seguinte, um líquido, primeiro, que ele não pode ser dilatado sozinho. Ele precisa estar armazenado em um recipiente para que a gente possa aquecer. E quando a gente aquece o líquido e o recipiente. Então, quando esse sistema dilata, tanto dilata o líquido como dilata o recipiente. O detalhe é que se o líquido tiver o mesmo coeficiente de dilatação do recipiente, a dilatação vai ser igual. Então, aparentemente, para os nossos olhos, é como se não tivesse mudado. Veja que o líquido antes estava no nível da boquinha aqui ó, de vazão, e quando ele dilatou, ele continuou na boquinha de vazão. Como eu dei uma exagerada, a gente consegue perceber que houve uma dilatação. Mas, como eu já expliquei, essa dilatação é bem discreta. Então, a gente não consegue perceber a olho nu. Então, aparentemente, não houve aumento. Só que olha esse recipiente ao lado. Nós temos agora esse recipiente com líquido. Esse líquido surgiu da onde? Foi criado esse líquido? Não. Ele escoou, ele derramou do líquido que foi dilatado dentro do recipiente. Isso quer dizer que o líquido dilatou mais do que o recipiente. Então, nós podemos escrever o seguinte, que a dilatação aparente, o que nós achamos que dilatou, é só o que está dentro desse líquido, mas não. Dilatou o que está dentro desse líquido e também houve uma dilatação dentro do recipiente, que foi igual à dilatação do recipiente. Então, nós vamos chamar de dilatação real, que é a dilatação total, o quanto o líquido realmente dilatou, a dilatação aparente, tá? Essa dilatação aparente é só o líquido que está aqui dentro. Isso aqui é o que nós chamamos de dilatação aparente, é o que derramou, é o que a gente percebe que aumentou, mais a dilatação do recipiente, tá certo? Essa dilatação do recipiente nós sabemos calcular, ele é um sólido, então é só usar as equações que nós acabamos de ver. A dilatação aparente é isso que derramou. Então, o líquido a gente não tem uma fórmula para calcular, aí a gente calcula dessa forma. Sabendo disso, nós vamos ter que a dilatação real, por analogia, vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação real vezes a variação de temperatura, tá? Esse é o volume inicial do líquido, ok? Isso vai ser igual ao coeficiente, isso vai ser igual à dilatação aparente, que é o volume inicial aparente, é o ΔV aparente, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu apagar. Então, vamos dizer aqui que seria o volume inicial do líquido
vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes o coeficiente de dilatação térmica, mais a variação do volume do recipiente. Então, vai ser o volume inicial do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a variação de temperatura. Detalhe importante, a variação de temperatura foi a mesma para todos, foi aquecido o sistema como um todo. Então, S ΔT eu posso cortar com esse e com esse. O volume inicial era o mesmo para todos. Veja que o volume inicial do líquido é o mesmo do recipiente. Então, esse eu posso cortar com esse e esse. O que sobrou foi que o coeficiente de dilatação real do líquido é o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês a respeito de dilatação dos líquidos. E aí eu vou finalizar comentando somente uma curiosidade com vocês, que é o que nós chamamos de dilatação anômala da água, ou, em outras palavras, comportamento anormal da água. O que é que acontece? Não sei se vocês já perceberam quando vocês colocaram latinha de refrigerante ou uma garrafa mesmo com água fechada dentro do congelador e esquece até o ponto de ela congelar. Muitas vezes essa latinha ou essa garrafa, quando você lembra e ela já está com a água congelada, ela está estourada. Porque você encheu tanto a garrafa que quando quando a água congelou, ela aumentou de tamanho e acabou estourando a garrafa. Mas peraí, Giovanni, ela aumentou de tamanho? Se ela congelou, ela diminuiu a temperatura. Como ela diminuiu a temperatura, não era para ela diminuir tamanho? Era. E é justamente por isso que nós chamamos de comportamento anômalo da água. Existem algumas substâncias, além da água, que têm esse comportamento semelhante. Nós vamos estudar aqui só a água. Mas esse comportamento da água acontece no intervalo de temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Observe aqui o gráfico, ó, de 0 a 4 graus Celsius. Então, nesse intervalo de temperatura em que a água está resfriando, ao invés de ela contrair, ela dilata, tá certo? Então, a água, digamos, está a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Você colocou no congelador, ela vai resfriando, resfriando, resfriando. Quando chegar em 4, ao invés de ela continuar contraindo, ela começa a expandir. E isso acontece até 0 graus Celsius, que é quando ela congela. Então, de 4 até 0, ela começa a expandir, e dependendo do espaço vazio que você tenha deixado no recipiente, pode ser que ele já esteja lotado, ele vai forçar o recipiente até o ponto de estourar, tá certo? Então é por isso que acontece essa expansão. Outra coisa que também a gente pode perceber, não sei se vocês já perceberam, mas o gelo, quando você coloca dentro de um copo com água, ele flutua. Por que o gelo flutua? Por mais que você empurre o gelo com o dedo para baixo, ele sobe. Por que ele flutua? Porque o gelo, apesar de ser feito a mesma substância da água líquida, quando ele congelou, ele dilatou. E ao dilatar, lembre-se que o que define a posição dos corpos na mistura é a densidade, calculada pela massa sobre o volume. Quando o gelo dilatou, ele aumentou o seu tamanho, diminuindo, consequentemente, a sua densidade. E é por isso que o gelo na água, ele flutua, porque apesar de ser feito da mesma substância, ele tem uma densidade menor do que a água no estado líquido. Ok, pessoal? Com isso, a gente finaliza a explicação.